Uma obra com construção entre 3.500 anos antes de Cristo e 1.500 anos antes de Cristo, quase sem nenhuma evidência de como foi construída e para que serve. Na mão do autor, Bernard Cornwell, tornou-se uma obra de ficção histórica incrível e deliciosa. Hoje nós vamos falar de Stonehenge. Bernard Cornwell é um autor britânico de 82 anos. Com mais de 40 obras publicadas, ele tem como suas obras mais famosas a trilogia Crônicas de Rei Arthur e a série de 13 livros das Crônicas Saxônicas. História que já foi adaptada para uma série da Netflix com o nome The Last Kingdom, que eu já assisti e amei. Tanto as crônicas do Rei Arthur quanto as crônicas saxônicas, elas vão entrar nesse projeto de Páginas entre Guerras, que eu estou lendo de forma cronológica. Se você ainda não conhece o projeto Páginas entre Guerras, eu vou deixar aqui no link desse vídeo uma explicação do que é esse projeto Páginas entre Guerras, de leitura de ficção histórica, e quais são as obras iniciais que eu estou colocando nesse projeto. Você pode ir lá e conferir o vídeo para você ver. Mas eu te falo, se você gosta de ficção histórica, já segue esse canal e ativa as notificações. O projeto Páginas entre Guerras tem mais de 60 livros de ficção histórica que serão lidos em forma cronológica, começando agora com Stonehenge. Vai vir muita obra deliciosa de ficção histórica que você vai adorar acompanhar. É bom a gente já falar que, embora Bernard Cornwell seja conhecido pela sua escrita rápida e intrigante entre batalhas de guerras, bem conhecidas nas crônicas saxônicas, este livro ele é mais lento e contemplativo. Ele tem um ritmo diferente, que destoa das outras obras do Bernard Cornwell. Quando a gente começa a falar desse mundo de Stonehenge que o Cornwell criou, a gente tem que falar do cenário inicial, né, de onde essa história se passa. Então a gente tem Hatharim, que é chefiada pelo Hengel, e cultua o deus Slaol, que é o deus Sol. E a gente tem Cátalo, que é chefiada por uma feiticeira Sanas, e que cultua Lahana, que é a deusa Lua. Aí a gente já começa a listar as principais diferenças dessas duas tribos vizinhas, que são a página central de todo o movimento histórico dessa história. Para começar a introduzir um pouco mais dessa história, a gente precisa falar sobre os principais personagens que a gente tem nesse livro. A gente tem o Hengel, que é o chefe de Hatharim, né, um guerreiro forte, um ótimo líder para aquela comunidade, para aquela tribo, mas que odeia guerras. Ele acha muito que o dinheiro gasto com armas pode muito bem ser investido em sementes e subsistência para a sua tribo durante os períodos de inverno. Esse líder pacifista, ele tem 3 filhos. Lengar, que é brutal, ambicioso e acha que o domínio pela força e pela escravidão é a única forma de sobrevivência de uma tribo. A gente tem o segundo filho, Camaban, né, que é um aleijado, que é considerado o inútil pelo pai e alguém a ser descartado. No começo da história, a gente já tem uma tentativa do Hengel de oferecer o Camaban como um sacrifício para o deus Slaol. Sacrifício esse que é recusado pelo deus, que o sacrifício não dá certo, o que faz com que a gente comece a ter essa mente do Camaban sendo construída. Ele começa a se enxergar como o escolhido pelo deus Slaol. Ele já começa a se achar uma pessoa que tem um papel fundamental em toda aquela tribo. E isso vai refletir muito nas atitudes que o Camaban tem no meio para o final do livro. E o terceiro filho é o Saban. É a criança, é o olhar pelo qual a gente enxerga a história, a gente começa a ver a vida, aquela história, toda a história de Stonehenge, a gente vê pelo olhar do Saban. Ele é uma criança, ainda não passou pelo ritual de vida adulta, e ele tem uma fragilidade que é demonstrada o tempo todo na história. Então, esses 4 personagens principais, eles são o centro de toda a história que se passa. Mas
claramente a gente precisa fazer uma homenagem aqui para alguns personagens secundários que são muito importantes nessa história. Primeiro a gente tem o Jagger, aquele personagem que você vai amar ou odiar. Melhor amigo do Lengar, e ele está envolvido nas principais cenas de batalha que a gente tem em Stonehenge. Um outro personagem muito importante de falar é a própria feiticeira Sanas. A feiticeira Sanas é a líder de Cátulo e ela é responsável pelo treinamento e pelo ensino que o Caliban tem de feitiçaria. Quando o ritual de sacrifício do Caliban não dá certo, o Hengel acaba levando ele para Cátulo para que ele possa ser ensinado a ser um feiticeiro, ensinar essas questões de feitiçaria, porque ele realmente acha que aquele sacrifício foi uma mensagem de Slaol falando que aquela criança precisaria fazer parte de toda aquela situação. Uma outra personagem extremamente importante nessa história é a Derwin, que é considerada uma das filhas de Sanas, e ela é uma das personagens, ela é a personagem que é prometida em casamento para o Saban, para que se cele de vez essa união entre as tribos, entre Cátulo e Hátharin. Então eles acabam selando essa paz com a união de uma filha de Cátulo com um filho de Hátharin. Toda a história começa com a aparição de umas peças de ouro trazidas por uma pessoa de fora, um invasor de fora. O Saban e o Lengar estavam passeando na floresta enquanto seu lobo não vem, e de repente vem esse guerreiro de fora com essas peças de ouro. E ali naquele momento a gente não tem um olhar das peças de ouro enquanto ambição, enquanto poder. Aquelas peças de ouro, elas têm uma simbologia muito de uma mensagem de Deus para com ele, do Deus deles para com eles. Então eles veem aquelas peças quase como se fosse uma mensagem de Slaol. Obviamente que o Lengar é muito ambicioso e a primeira coisa que ele pensou é: eu quero esse ouro para mim, porque se eu levar para o meu pai, ele vai investir tudo em semente, vai esconder esse ouro, eu nunca mais vou ver. E eu acho que a gente precisa comprar mais armas. Qual foi a ideia mirabolante que ele teve? Eu vou matar o meu irmão, assim ninguém vai ficar sabendo desse ouro. Mas ele tenta matar o Saban e não consegue. O Saban acaba conseguindo chegar até o pai, fala que o ouro chegou. Quando o Lengar é obrigado a entregar esse ouro pro Hengel, aí começa a intriga pai e filho, que já vinham se estranhando por conta das suas diferenças de característica, e o Lengar acaba sendo expulso da tribo, e o Hengel fica simplesmente dos seus 3 filhos homens, só com um filho que poderá possivelmente ser o seu sucessor naquela tribo, na liderança daquela tribo, que é o Saban. Depois dessa expulsão do Lengar, a gente tem a história muito se voltando para esse laço de paz entre Hátharin e Cátulo. O Hengel acaba indo com os seus 2 filhos, tanto com o Caliban quanto o Saban, até Cátulo, porque ele queria algumas pedras para a construção de um novo templo. Essas pedras seriam trazidas de Cátulo e a paz entre essas 2 tribos seria seladas entre o casamento do Saban com a Derwin. Então ele acaba deixando o Caliban lá para aprender feitiçaria, Então o Caliban fica lá com as Sanas aprendendo feitiçaria e o Saban vem com a Derwin para Hátharin para fazer todo o preparativo para o ritual de noivado que ia acontecer em um dos solstícios, Nesse momento da história, quando tudo isso se passa, da descoberta do ouro até esse noivado, a gente tem um ritmo de narrativa muito lento. Ele mostra muito como Hengel vê essa vida pacifista, vê essa tribo como uma rotina quase diária. Então você tem quase como uma crônica contando passos de uma vida pacífica. É um começo mais lento, é um começo mais entediante, só que tudo isso muda quando no final da parte 1 do livro, esse livro é dividido em 3 partes, no final da parte 1 do livro, quando eles estavam nesse ritual de noivado entre o Saban e a Derwin, eles têm uma invasão do Lengar na tribo de Hátharin, tomando o poder, matando o pai e vendendo o irmão enquanto escravo para o povo de fora. Então você estava num ritmo pacífico de narrativa e no final da parte 1, tudo muda com o Lengar invadindo e matando o pai e vendendo o irmão. É aí que você vai se falar: eu não quero mais parar de ler esse livro.
Eu não posso mais parar de ler Stonehenge porque eu quero muito saber o que acontece. Um ponto extremamente positivo desse livro é a forma como ele descreve os rituais daquelas tribos, né? Os rituais de sacrifício de animais para os deuses, os rituais de sacrifícios de pessoas para os deuses, né? Todos aqueles rituais que eles têm envolvido em cada uma das situações que eles vão fazer. Aqui em Stonehenge você vê o poder dos deuses na vida daquelas pessoas. Então a gente não tem só uma mudança de liderança durante essa história, durante a passagem do tempo de Hátharin. Todos eles sempre têm, por mais que tenham pontos de vista diferentes, eles enxergam o Deus como se fosse o máximo. Eles precisam agradar aos deuses. Nessa história, você vê muito os deuses como pessoas cruéis e brutais, que precisam ser acalmadas o tempo todo, em rituais, em oferendas, em rezas. Então, essa brutalidade dos deuses, ela é descrita de uma forma muito deliciosa de se acompanhar, né? Eles veem o poder dos deuses e tudo que eles fazem, a alma dos bichos da floresta, de tudo ali tem uma alma, é tudo muito místico, é uma crença daquele povo muito grande, crença que acaba ditando todo o ritmo daquela história. Para entender um pouco mais sobre a história de Stonehenge, a gente vai ter que falar um pouquinho de história real, história de fato mesmo, tá? A construção por todas as fases de Stonehenge, que são 4 fases, são comprovadamente ou são estimadas que ocorreram durante 2.000 anos. Então a gente tem uma história que se passa em 2.000 anos, que o Cornwell teve uma liberdade criativa, e por um bom motivo, de resumir 2.000 anos de história em no máximo 50 ou 40 anos de história. A ideia do Cornwell foi transformar uma construção fria de um templo de pedras em um drama familiar que a gente acompanha do começo ao fim. Nesse ponto da história, uma coisa me chamou muito a atenção, que é como eles contam a passagem da vida, né? Tanto que a gente não sabe quantos anos o Saban tinha quando ele acaba a história. A gente não consegue estimar quanto tempo especificamente essa história se desenrola, porque naquela época a gente não tinha a contagem da passagem dos anos de forma anual como a gente tem hoje. Eles contavam a passagem pelas mudanças do corpo. Então aqui, por exemplo, no livro de Stonehenge, a gente tem o Saban passando por uma transição de vida só, um ritual de vida só, que foi o ritual da vida adulta, que ele tem ali bem quando era novinho, entre 10 e 15 anos. Depois disso, ele já é considerado um adulto. A gente vai vendo os anos se contando, eles falam muito de 5 anos, de 6 anos, mas a gente não tem como estimar quantos anos, com quantos anos o Saban terminou essa construção de Stonehenge. Ele que foi designado como o engenheiro que construiria aquele novo templo dedicado a Islaol. Como a gente citou, né, a construção de Stonehenge se passa por 4 fases. Então a gente tem a fase do templo de madeira, que é o templo que a gente enxerga com o Hengel. O Hengel já começa com aquele templo simples e circular de madeira, e ele começa a ter a ideia de transformar aquele templo num templo de pedra, para trazer mais poder para o deus Islaol, a qual ele estava cultuando naquele novo templo. A segunda fase da construção de Stonehenge, ele trata muito dessas pedras azuis, que é estimado que vieram de uma região muito distante. Nessa história, a gente tem todo o círculo do Lengar, tentando construir aquele templo de pedras, não pensando no deus Islaol, mas pensando no deus da guerra. Como ele acreditava que a guerra é a única forma de ter poder e de continuar a longevidade daquela tribo, ele transforma um templo que era de oração para a proteção do deus Islaol num templo de poder e cultuando ao deus da guerra. Então a gente tem essa segunda construção que a gente vê na história que se passa todo durante a narrativa do Lengar. E a gente tem a terceira fase,
que é a fase que nós enxergamos hoje, daqueles blocos que pesam aproximadamente 50 toneladas e tem mais de aproximadamente 5 metros de altura, é a fase que a gente vê hoje, que é a fase onde o Camaban começa a liderar aquela tribo e acaba começando a gerenciar o projeto daquela construção. Ali a gente começa a enxergar como o Camaban via aquele templo, começando como um templo de culto ao deus Islaol e terminando como um templo que ia juntar todas as almas mortas a serviços do deus Islaol. Só que tem uma hora da história que o discurso do Camaban muda completamente. Quando a gente vê a finalização daquela terceira etapa da construção do templo, o Camaban já está falando em trazer os mortos à vida de novo. Então, durante a narrativa do Camaban, a gente vê uma mudança de pensamento muito grande entre o projeto que ele começou e o projeto que ele terminou. Não contratem Camaban para fazer gestão de projetos se vocês trabalhem com isso. Ele muda muito o projeto. Isso acaba levando anos e anos, né? Ao ponto do Saban, que era a pessoa que estava construindo aquele templo, não imaginar que aquela geração fosse ver a finalização daquele templo novo se o Camaban continuasse mudando de ideia o tempo todo, né? Essas 3 fases da construção de Stonehenge nos mostram nessa história que Stonehenge não está ali como um cenário. Stonehenge, ela está ali enquanto um personagem, que ele emoldura a vida daquela tribo, que mostra as mudanças daquela tribo de acordo com as lideranças, mas que, acima de tudo, tem uma atitude incrível e essencial no final da história. No fim da história, o fim acontece por uma atitude do próprio templo. O próprio Stonehenge seleciona o personagem que vai continuar no fim daquela história. Então a gente vê que a gente não está vendo a construção de um templo inanimado de pedra. Stonehenge, ele se torna um dos personagens e ele tem envolvimento e participação durante a história toda. Não é à toa que o nome do livro é Stonehenge. Quando a gente fala dessa liderança, né, de Lengar, Camaban e Saban, finalmente, a gente tem 3 narrativas muito diferentes nesse livro, né? A parte do Hengel, o comecinho, é lento, monótono, chega a dar vontade de parar. Quando a gente tem a fase do Lengar, é uma fase de guerra e confronto o tempo todo. O Lengar, ele tá dominando, ele tá invadindo, ele tá subjugando o tempo todo. O ritmo de Stonehenge aumenta muito enquanto o Lengar está como a liderança, que ele dita aquele ritmo daquela história. Por mais que a gente esteja vendo a história pelo olhar do Saban, ele sente o reflexo da narrativa pela velocidade do Lengar. Tanto que a gente tem um Saban que morre de medo do Lengar. Porque assim, a gente tem um momento da história, no começo do livro, né, quando ele invade a Hatarim e toma o poder, ele vende o Saban como escravo e ele estupra e toma a Derrewin para ele. E não só isso, porque ele vê Derrewin como uma filha de uma tribo que ele quer exterminar. Então ele acaba usando ela como se fosse a prostituta da tribo. E tudo isso com a mulher que o Saban gostava. Então, além dele sentir um medo absurdo do Lengar, ele sente um ódio gigantesco desse irmão. Então, ele vai sentindo esse ódio, e durante a narrativa dessa liderança do Lengar, a gente sente o medo do Saban o tempo todo. Tanto que quando ele está saindo da tribo, onde ele já é casado com a Derrewin, que é considerada uma mulher linda e maravilhosa, todo mundo que encontra o Saban fala, não leva sua esposa para Hatarim. E você começa a sentir aquela ansiedade, você fala, calma, Saban, pelo amor de Deus, não leva essa mulher para lá. E ele continua indo, quase como se não tivesse opção. Essa pacificidade do Saban na narrativa, ela me deu uma raiva. Sabe, tinha uma hora que eu dava vontade de bater no Saban. Falei, meu amigo, pelo amor de Deus, não vai. Então, durante a narrativa do Lengar, você sente muita tensão, você sente muita guerra, você sente muito medo, né? Eu acho que característica Cornwell tá toda nessa narrativa de Lengar. O Lengar acaba sendo assassinado pelo Camaban.
Não, o Camaban toma o poder ao assassinar o Lengar. E é muito legal a gente falar do Camaban porque é o seguinte, Camaban era um aleijado, que era inútil e descartável, que quase foi morto, e se transforma num feiticeiro poderoso. E aí entra muito a questão de o poder dos feiticeiros estarem atrelado ao medo que as pessoas têm desses feiticeiros. Quando o Camaban começa, ele é um idiota, ele é um Zé Ninguém, que nem consegue andar direito. Só quando ele retorna junto ao lado do Lengar, que é um guerreiro temido e cruel por todo mundo, as pessoas daquela tribo veem que o próprio Lengar tem medo do Camaban. É o medo do Lengar para o Camaban que valida o poder do Camaban. Só que ele começa a narrativa da parte dele com um discurso de poder e autoconhecimento muito grande. Só que essa parte da história é a mais longa. E a gente começa a enxergar um fluxo de pensamento, até pelo próprio olhar do Saban, que começa a enxergar o processo de loucura do Camaban. Você vê ele mudando projetos de um templo de pedra como se ele fosse de madeira. Ele começa a ter ideias de polir as pedras para que elas fiquem lisas e iluminem, que reflitam o sol. Ele começa a ter ideias de colocar pedras deitadas em cima de outras pedras. Então, assim, você imagina levantar sem recursos de engenharia que a gente tem hoje, uma pedra de quase 50 toneladas e de quase 6 metros a uma altura de 5 metros para ser colocada em cima de outra pedra. É aí que você começa, que você fala, esse camarada é louco. E esse processo de loucura do Camaban, ele dita o ritmo do livro durante toda a narrativa dele. E o Saban tá lá, continua simplesmente agindo de forma reativa. O que mandam fazer, ele faz. Em defesa do próprio Saban, a gente tem que falar que assim, né? Se não fosse pelo Camaban, o Saban teria sido morto. Foi o Camaban que, protegendo o Saban, que era o irmão que gostava dele, o único que gostava dele, falou pro Lengar, vende ele como escravo, porque aí você vai humilhá-lo. Mas a ideia do Camaban era outra, vender ele como escravo pro irmão não matar o Saban, mandar ele para longe de Hatarin e usar ele nessa construção desse novo templo, dessa nova imagem de Deus que ele tinha em mente. Então a gente sai de um ritmo alucinante de guerra para um ritmo de estratégia e loucura, aonde a pessoa muda de ideia o tempo todo. O final de Stonehenge, a gente tem a alucinação do Camaban junto com a Drewena. A gente tem os dois ali não se vendo enquanto representantes ou pessoas que cultuam o Deus. O Camaban se vê como a personificação de Slaol e a Drewena se vê como a personificação de Lahanna. Então você tem duas pessoas que começam como cultuadores e terminam com a própria divindade. Então, assim, esse fluxo de loucura que a história ganha é delicioso, é apaixonante. Eu amei a história como um todo. Você sentia a diferença de narrativa, sentia a diferença de velocidade na história, de forma envolvente. E óbvio que no fim, mas é bem no finzinho, a gente tem a liderança do Saban, que reflete muito a liderança que o Hengel tinha. Então a gente vê o reflexo que o Saban ia ser um Hengel de novo, né? Ele ia ser de novo no mesmo reinado de pacificidade, de subsistência, de manter aquele povo vivo e forte, em vez de dominar as tribos vizinhas. Como a gente tem a história toda pelo olhar do Saban, é muito legal a gente trazer um foco um pouquinho mais para ele, né? A gente vai vendo aquele personagem ganhando cada vez mais características do pai. A gente tem uma parte aqui, quando a gente fala do Saban, a gente tem uma parte onde o próprio Camaban fala para Sanas que ele é honesto, trabalha duro, não é diferente do pai. Então, essa é a forma que o Camaban descreve o Saban. Então, quando a gente vê, né, a narrativa, a evolução desse personagem do Saban,
É muito legal que você vê esse personagem e você começa a entender esse personagem. Porque, assim, no começo, você tem raiva dessa pacificidade, desse medo. Você quer que o Saban se transforme num guerreiro como o Lengar era, só que bom. Só que a gente não consegue entender, ou não consegue entender tão rápido, que o Saban não gosta de guerra. E aí a gente tem que pensar nesse personagem enquanto uma criança que cresceu com traumas absurdos, né? O irmão que tenta matar ele, ser vendido como escravo, ver a menina que você ama virando uma prostituta e sendo abusada o tempo todo pelo seu próprio irmão. Então aquilo tudo criou nele um medo e uma impotência muito grande. Ele sabe que ele deveria ser corajoso, ele sabe que ele deveria ser um guerreiro um pouco mais ativo, mas ele não consegue. Quando a gente vê as mortes que o Saban comete, as mortes que são responsabilidade do Saban, ele tem mortes para autodefesa, mas a única morte em que ele faz com crueldade é a morte do Jagger, que para mim foi a morte das mortes, aquele homem merecia aquela morte. Tanto que numa finalização dramática dessa zona de guerra, ele mata o Jagger e leva a cabeça do Jagger de presente para Derwin. Então, assim, ele fala para aquelas pessoas que viram ele matar o Jagger que a Derwin estava vingada, porque o Jagger foi uma das principais pessoas que abusaram dessa menina durante todo o tempo em que ela ficou em Hátharin. Então você percebe que ele não é violento, que ele não vai ser brutal, que ele não vai ser assassino. Se não for para se defender ou para vingar alguém que ele ama, ele não vai matar. Essa é a personalidade do Saban, que a gente tem que entender que o Saban é daquela forma e ele não vai mudar. Quando a gente entende isso do personagem, a história faz todo sentido. Todo sentido de por que ele foi tão pacífico, todo sentido de por que ele aceitou tudo de uma forma muito reativa. Entender o Saban é essencial para você entender a história daquela tribo inteira. Quando a gente pega a relação do Saban com a Derwin, ela é deliciosa. O Saban e a Derwin é o coração de Stonehenge, é o amor de Stonehenge. Porque a gente tem duas crianças se apaixonando porque foram prometidas uma para outra, você vê toda aquela tragédia e se tornando pessoas completamente diferentes. A Derwin se torna uma feiticeira e acaba tomando o lugar das Sanas para chefiar Cátalo, mas durante esse processo ela é perseguida, tanto pelo Lengar quanto pelo Camaban, que querem acabar com ela de todas as formas. E o Saban é o único momento de coragem que ele tem, defender a Derwin o tempo todo. Quando eles se encontram a primeira vez, quando ele vai levar a cabeça do Jagger de presente para ela como uma forma de ter vingado tudo o que aconteceu com ela, quando você enxerga aqueles dois personagens inocentezinhos que você viu serem separados, a Derwin tá com uma frieza, uma brutalidade, ela tá com uma seriedade, ela se transformou numa mulher de pedra. Enquanto a gente consegue ainda ver no Saban um pouco da inocência que ele sempre teve. Apesar de todos os traumas que ele sofreu, ele manteve parte da inocência. Só que a Derwin foi quebrada de uma forma muito diferente. Então, quando você percebe como eles viraram pessoas totalmente diferentes, dá aquele choque, você fala, que delícia, triste por ver a Derwin sofrendo daquela forma, mas dá na criação daquele casal, no contexto da história como um todo, um ápice muito bom. E quando a gente pega as migalhas de romance que Cornwell deixa pra gente, né, porque Derwin tem uma filha com uma pessoa de Cátalo e o Saban tem um filho com a Drewena. Então, a gente tem no fim de Stonehenge um romance entre a filha de Derwin com o filho de Saban. Olhar o romance daqueles dois filhos, a gente consegue imaginar como seria a vida do Saban com a Derwin se nada daquela loucura do Lengar tivesse acontecido. Como a vida deles seria pacífica, de casar, de se amarem e de viverem numa tribo em paz, né? Só que a vida deles foram destruídas. Só que a gente tem migalhas desse romance acontecendo com os filhos deles. É gostosinho. É um fim agridoce. Você fala, sofri tanto, merecia um coraçãozinho, pelo menos. É um fim agridoce, mas é um fim muito bom.
para essa história. E quando a gente fala do laço inicial, da ação inicial de Stonehenge com a finalização, são dos pontos de ligação mais incríveis dessa história. A gente tem tudo começando quando aquelas peças de ouro chegaram a Hatharim, que começou todo o embate entre a família, entre aquela geração, entre os 3 irmãos. E aquelas peças de ouro eram vistas como algo dos deuses, algo que precisa sagrado, né? Só que, no fim, a gente tem um olhar para tudo de ruim que aquelas peças de ouro trouxeram, e a finalização daquelas peças de ouro é um ponto. Um ponto que Cornwell colocou, que você amarra o começo e o fim, e aí você fala, tudo estava acontecendo por causa daquelas peças de ouro. Isso é meio característica de leituras, né? O anel que começa toda a história e finaliza toda a história. Então a gente sempre tem um artefato que liga toda essa história. E aqui a gente tem as peças de ouro. Vale muito a pena ler esse livro, de verdade. Esse livro, ele é delicioso. Esse livro gostoso, esse livro, ele é lento. Para quem conhece Cornwell, vocês vão sentir a diferença de narrativa, tá? Vocês vão sentir o impacto da calmaria de Stonehenge, mas vale a pena você persistir. Pode ser que você não goste do livro todo, mas você vai gostar muito, sim, dessa leitura. E foi um início perfeito para o projeto Páginas Entre Guerras. Esse livro eu coloquei no projeto, porque eu tive um encontro eletrônico, né, no Shopping Literário com Eduardo Sporn. Eduardo, obrigada por você ter me indicado esse livro. E ele me sugeriu, por que você não começa? Falei do projeto, da ideia do projeto. E ele falou, por que você não começa por Stonehenge? Nunca tinha ouvido falar desse livro, comecei e foi incrível. A porta de entrada ideal para esse projeto. Para a gente conseguir enxergar a ficção histórica de uma forma evolutiva de ordem cronológica, né? Como os deuses têm impacto na história. Então, foi a porta ideal de entrada desse projeto. E é claro que, por mais que eu falei muito aqui, a nossa conversa não acaba aqui, tá? Junto com o Stonehenge, eu estou lançando o podcast O Verso do Espelho. No podcast, nesse episódio de vínculo com Stonehenge, a gente vai tratar um pouco mais dessa questão de feminino e masculino dentro da história de Stonehenge, insights e situações que me vieram à mente enquanto eu estava lendo. Enquanto aqui a gente falou da resenha, lá no podcast a gente vai falar da leitura. Quais são as situações que despertaram? E uma das questões que mais me chamaram a atenção é essa questão de feminino e masculino, até pela essa construção de Derwin que a gente tem na história, essa questão de sacrifícios de mulheres virgens e lindas, né? Toda essa questão de Deus Sol e Deus a Lua, toda essa questão de feminino e masculino por trás dessa história me deu muito o que pensar enquanto eu lia. Então eu vou colocar todos esses pensamentos no podcast O Verso do Espelho. Vou deixar o link do podcast também aqui na descrição desse vídeo. Espero que a gente continue esse bate-papo lá no podcast que vai sair na plataforma do Spotify. E é claro, se você gostou e ficou até aqui, já segue a gente aqui no YouTube. Curte os vídeos, comenta. Você já leu Stonehenge, gostou, enxergou tudo que eu tô falando aqui, enxergou uma coisa diferente? Vamos bater um papo nos comentários. Lembrando que o nosso projeto Páginas Entre Guerras só tá começando, esse é o primeiro vídeo e eu conto com vocês nos próximos. Beijão, tchau, tchau.